projetar o teu logo. Tá ok? O som, a imagem. Tudo ótimo. Vocês vão apresentar alguma coisa antes? Eu começo como é? Eu vou só te apresentar, aí eu já te dou início. Show. Aí a gente pode começar então? Sim, podemos. Vamos Pronto, lá, você que manda. pronto. Pessoal, boa noite a todos. Em nome da Cajueiro, né, a gente quer primeiro agradecer ao convite, né, de estar aqui conosco. Essa é a Carolina Araripe, ela é nutricionista, ela é formada na Unifor, é, Universidade de Fortaleza, ela está fazendo pós em nutrição vegetariana e ela é cofundadora do grupo de estudos em nutrição vegetariana. E o tema da aula hoje é como atender um paciente vegetariano. E a palavra é com você, Carol. Obrigada pela apresentação. Queria agradecer todo mundo que está aqui. Tô vendo só os nomezinhos, que não dá pra gente ver ninguém. Agradecer, Rodrigo, o convite, né? Eu acho super importante esses momentos. Me sinto super honrada, né, quando recebo um convite, até para falar de uma coisa que eu gosto tanto. Espero que a gente consiga interagir, né? Eu sei que a gente precisa desligar o microfone e a câmera, mas eu queria que vocês mandassem aí no chat quem é Nutri e quem é estudante. Coloca só assim, sou Nutri, eu sou estudante, só para eu saber quem é a maioria. Uma Nutri, estudante, Nutri, Eita. estudante, Nutri. Ok, bem dividido. Acho que tem um pouquinho mais de estudante. E alguém é vegetariano ou vegetariana? Se for, coloca. Eu sou. Só para eu saber, curiosidade. Sim, eu sim. Eu tô na transição, simpatizante. Então tá, então vamos lá, vamos começar. Compartilhar aqui minha tela com vocês. Estão conseguindo ver direitinho, Rodrigo? Tu me fala só no microfone, por favor, que eu saí Pronto. da tela. Tá ótimo, viu? Tudo ok? Tudo ok. Tá bom. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho para vocês como atender o paciente vegetariano. Queria deixar bem claro que assim não existe certo ou errado. A forma que eu atendo foram descobertas que eu fui fazendo, né, ao longo desse caminho. Eu espero que sirva para vocês terem vários insights. Depois vocês podem, a gente pode falar aí no fim, né? Vocês quiserem acrescentar alguma coisa, eu vou ficar super feliz. Eu pedi até ajuda para as minhas estagiárias, Cris e Ju, que eu acho que elas estão até aqui agora, para elas me ajudarem, para a gente ver o que vocês mais gostariam de ver. Então, vai ser bem legal, bem detalhado. A gente vai conversando aí um pouquinho. Primeiro, né, o Rodrigo já me apresentou um pouco. Eu sou Nutri, me formei na Unifoc em Fortaleza. Fiz graduação sanduíche em Brisbane, na Austrália, em nutrição e atividade física. Sou capacitada em atendimento ao paciente vegetariano pela SVB. E aí, já adiantando a SVB, a Sociedade Vegetariana Brasileira. Ela é super interessante, principalmente para quem tem interesse nessa área. Então, eles lá no site têm vários materiais gratuitos. Eu vou falar bastante deles aqui ao longo da palestra, mas tem vários materiais gratuitos, eles fazem vários cursos. Esse curso de capacitação tem no Brasil todo. Eu acredito que eles estão até agora com esse curso online. Então, é um curso bem legal. Estudante pode fazer também, tá? Sou pós-graduanda em nutrição vegetariana, também pela SVB em São Paulo. Sou cofundadora do grupo Genveg, inclusive acho que tem uns Genveg anos aqui também. Esse grupo, ele surgiu, eu e uma Nutri e um Nutri, colegas, a gente conversando, né, da necessidade da gente aprofundar mais o tema, ter mais artigos científicos relevantes, e aí a gente criou esse grupo super legal, o grupo do meu coração. E aí a gente faz encontros quinzenais para conversar sobre vegetarianismo, a gente estuda artigos científicos, sempre um tema diferente, tá? Incentivo vocês a criarem na cidade de vocês, sei que tem pessoas de outras cidades, vocês podem criar e aí se juntar com seus amigos, com nutris também, para falar sobre o tema.
Sou ex-pesquisadora sobre comunicação entre profissional de saúde e paciente pela PAVIC. E aí, por que eu coloquei isso, né? Porque eu acho essencial a gente trabalhar e saber nos comunicarmos com nossos pacientes. Foi algo que eu comecei a estudar desde a faculdade, que eu estudo bastante hoje em dia, realmente sobre comunicação escutativa com o paciente, porque a gente vai falar mais um pouco na anamnese, mas a gente, quando consegue se comunicar bem com o nosso paciente, a gente tem ali tudo que a gente precisa para fazer um trabalho legal. E trabalho hoje em dia com atendimento em consultório, tanto presencial quanto online. Aqui eu coloquei nosso roteirinho para a gente se situar mais ou menos o que eu estou pensando em fazer. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o vegetarianismo, para que vocês possam entender sobre isso. Então, quem já é vegetariano, pessoal simpatizante, talvez saiba um pouquinho, mas pelo menos eu não vi muito sobre isso na faculdade, devo ter visto uma aula, alguma coisa. E eu acho que se a gente pensa em atender, eu acho não, tenho certeza que se a gente pensa em atender o paciente vegetariano, a gente tem que entender pelo menos um pouquinho. O segundo tópico vai ser o passo a passo do atendimento mesmo, e é um atendimento que serve para o paciente onívoro também, mas eu vou puxar mais para uns pontos chaves no vegetariano, tá? E terceiro, considerações finais, para a gente resumir um pouquinho tudo que a gente viu. Então, vamos lá entender o vegetarianismo. Eu acho importante, quando a gente fala em entender o vegetarianismo, a gente tentar entender o porquê daquela escolha da pessoa. Eu vou falar aqui, eu sou vegetariana, mas eu não vou falar aqui sobre os meus motivos, o que me levou ao vegetarianismo. Eu não vou opinar nesse ponto, porque eu quero que vocês vejam realmente pelo lado científico e tenham informações para formar a opinião de vocês e poder entender melhor o paciente quando chega no consultório. Então, um dos motivos, eu vou falar os motivos mais comuns, pelo meio ambiente. Então, a gente já sabe, aí tem um monte de documentário, depois quem quiser eu mando os nomes, mas uma alimentação rica em carne ajuda com desperdício e poluição de água, aumento da emissão de gases de efeito estufa, extinção de espécies, degradação do solo, etc. Trouxe só esse estudo, mas tem vários. Eu tenho, inclusive, uma palestra só sobre vegetarianismo e meio ambiente. Mas eu trouxe só esse estudo de 2018, com dados de 119 países, que fala, na conclusão, que a produção de carnes, ovos e laticínios usa 83% das terras cultiváveis do planeta para pastagem e produção de ração e é responsável pela maioria das emissões de gás de efeito estufa provenientes da produção de alimentos. Quando a gente fala nesses números, né, a gente tem que pensar que a gente está levando em consideração tanto o espaço que o animal vive, né, durante um tempo para depois ser abatido, tanto o espaço que a gente precisa para produzir a ração daquele animal, para a pastagem. Então, por isso que é um impacto tão grande, porque tem muita coisa envolvida no processo de criação de animais para consumo. Um outro motivo, né, falando muito rapidamente, ética e vegetarianismo, esse e-book tem no site da SVB, vocês baixam de graça. Inclusive, do meio ambiente também tem um e-book de graça no site da SVB, que é Comendo o Planeta, o nome, que é só sobre vegetarianismo e meio ambiente. Mas um motivo super comum também é a questão dos animais, porque o animal vive, é um ser vivo, né, que sente, e ele vive para servir no final, né? Servir sua carne, seus produtos. Então, muitas pessoas levam isso em consideração quando estão pensando na transição. Quem quiser se aprofundar no tema, super indico esse e-book. Tem vários livros dessa questão dos animais, né? Mas esse aí vocês acham de graça no site da SVB. Pela saúde, né? Um outro motivo. Também temos vários estudos. Aqui eu trago só alguns que mostra que a gente vê uma redução de 31% em homens e 20% em mulheres vegetarianas das mortes por infarto, redução de 14% de nível sanguíneo de colesterol em ovulatos e 35% em vegetarianos estritos, redução de até 50% do risco de desenvolver diabetes. Onívoros têm um risco 88% maior que vegetarianos de desenvolver câncer de intestino grosso. Então, a gente tem aqui vários motivos pela saúde, fora
motivos que a pessoa, eu percebi que carne faz mal para a minha digestão, eu fico um dia todo para conseguir digerir a carne. Então, isso também é muito comum no consultório. No consultório, eu tenho pacientes que vêm por todos os motivos. Aqui eu trago alguns outros, não aceitação do paladar. A pessoa simplesmente não gosta de carne e não come. E quer uma orientação nutricional, né? Na yoga, a gente tem o princípio da não violência com a gente e com os outros, então pode ser um motivo também, religião, entre outros. Os motivos que levam ao vegetarianismo são vários. E aí, quem são esses vegetarianos, né? Eu coloco aqui a classificação da SVB. A gente tem os ovolácteos, não comem carne, eu coloco nem peixe, porque geralmente perguntam, nem peixe? Nem peixe. Não comem carne, mas comem ovo, leite derivados. Os lacto-vegetarianos não comem ovo nem carne, mas comem leite derivados. Ovo-vegetarianos consomem ovo e não carne e leite derivados. Os estritos, não é restrito, tá? Eu vejo muito aí falando restrito. É vegetariano estrito, não consome nada de origem animal. Veganos são vegetarianos estritos, não consomem nada de origem animal. E também não usam roupa, cosméticos são testados em animal, vai muito além da alimentação. Flexitarianos, né? Não é um termo que a gente vê lá no guia da SBB. Esse guia eu vou falar depois sobre ele, mas já adiantando. Existe o guia alimentar para vegetarianos da SBB. Quem não conhece também tem download gratuito no site deles. Mas os flexitarianos são pessoas que têm um consumo bem reduzido de carne. E aí eu tenho pacientes, por exemplo, que são vegetarianos durante a semana e no fim de semana come carne. E a pessoa, eu acho que dessa forma eu estou ajudando o planeta, me faz bem e ok, vamos lá. Tem um paciente que é vegetariano, mas ainda consome sushi, porque ainda gosta muito do sabor. Então a pessoa não entra na classificação ali da SBB, mas é interessante, porque na maior parte do tempo ela é vegetariana. Então, quando a gente vai pensar no plano alimentar, pensar em orientações nutricionais, a gente tem que levar isso em consideração, que a maioria do cardápio dela não tem carne. E aí o plant-based, que é um termo que até esteve, acho que ainda está um pouco na moda. É uma alimentação à base de plantas. Traduzindo ao pé da letra é isso, alimentação à base de plantas. Então, é uma alimentação bem saudável, que deveria ser mesmo... Todas as alimentações vegetarianas deveriam ser mesmo à base de plantas, porque a gente vai ver que existem que são à base de industrializados. Mas plant-based, ele ainda pode consumir carne vez ou outra. Mas a base da alimentação são vegetais, sementes e etc. E aí eu coloco essa imagem, né? Tem salgado sem carne, sim, tem presunto. Quem é vegetariano aí vai entender como dói ouvir isso. E aí eu trago aqui também só para mostrar para vocês, é um dado antigo, né? Mas é o último, pelo menos que eu tenho conhecimento. A maioria dos vegetarianos são ovo-lacto. E aí seguidos pelos estritos, depois os lácteos, depois os ovo-vegetarianos. O que eu percebo muito no consultório muita gente que é lacto-vegetariano, mas que consome ovo indiretamente. Então, num bolo, em alguma coisa, a pessoa ainda consome ovo. Então, isso aqui eu estou trazendo só para vocês entenderem o padrão e o que a gente pode ver no consultório. Trago aqui também, esse é um dado do IBOP de 2012, que 8% da população aqui no Brasil se considerava vegetariano. Em 2018, 14% da população se considerava vegetariano, cresceu bastante. E Datafolha de 2017, 63% dos brasileiros gostariam de reduzir o consumo de carne. Por que que eu trago isso? Para a gente se atualizar, né? A gente está falando aqui de nutricionistas e estudantes, então a gente precisa se atualizar. E 2, questão dos restaurantes, né? Então, é uma demanda que está crescendo. A gente vê aí carne à base de plantas, a gente vê aí um monte de inovação. Então, gente, isso está crescendo. Entrando agora que eu falei, nós somos nutricionistas, então a gente tem que se atualizar. E aí eu convido vocês para fazerem uma reflexão aqui junto comigo, antes de eu falar desse parecer aqui da Ada. Mas conheço, já ouvi falar, o paciente vai no nutricionista, quero parar de comer carne. Mas tem que comer carne uma vez por semana.
Ou então, vixe, tem certeza? Ou então, ah, mas nem ovo, era bom comer ovo. Gente, é o seguinte, a gente viu que a pessoa tem várias motivações para ela virar vegetariana. Eu vou mostrar agora para vocês um parecer da American Dietetic Association, que é a Associação de Nutricionistas dos Estados Unidos, que fala que é a maior, a organização de maior renome que a gente tem hoje em dia em termos de nutrição, que falou, gente, isso em 2009, que uma dieta vegetariana, quando bem planejada, assim como todas as dietas, uma onívora também tem que ser bem planejada, ela vai ser nutricionalmente adequada e oferecer benefícios para a saúde em todos os estágios da vida. A gente tem isso. Eu coloquei para vocês um parecer do CRN3, que fala que é possível atingir equilíbrio e adequação nutricional com dietas ovo-lacto, ovo e até veganas, desde que planejadas de forma adequada. Aquela coisa, eu digo desde que planejadas de forma adequada, mas é onívora também. Se você é onívoro e come tudo errado. Aqui a gente tem, né, esse guia para crianças brasileiras, guia alimentar, menores de 2 anos, ele já tem orientações para o vegetarianismo. Então, eu trago aqui, né? A gente tem parecer, a gente sabe. Hoje em dia, todo mundo já sabe, até os leigos sabem. Então, que uma alimentação vegetariana é adequada, oferece vários benefícios para a saúde. E aí vem nutricionista querer dizer que tem que comer carne uma vez por semana, pelo menos ovo. Gente, é uma escolha da pessoa, ela está bem amparada cientificamente, a gente está cansado de saber, a gente também poderia passar horas falando, né, dos artigos que mostram que a dieta vegetariana é boa para a saúde. Então, a pessoa está amparada, ela está ali, e aí você fala, isso vai acontecer várias coisas. Uma pessoa não vai lhe ouvir, porque aquela é a escolha pessoal dela, ela não está perguntando sua opinião sobre a escolha pessoal dela, ela está querendo orientação nutricional, então a pessoa não vai nem ouvir. A pessoa vai ficar com raiva porque ela gastou dinheiro, né, indo em você, para você dizer isso, ela queria uma orientação nutricional. Ela queria que você aceitasse e orientasse bem ela só fez gastar dinheiro. Ela vai ficar com medo de ir em outros nutricionistas. Já recebi paciente que passou por isso e ficou com medo de ir em outros nutricionistas, porque fica com medo do que ele vai falar. E, vou gastar dinheiro de novo com a pessoa que vai dizer para eu comer carne, eu não quero comer carne. Então, a gente está muito bem amparado cientificamente que uma dieta vegetariana oferece vários benefícios para a saúde. Então, a pessoa chega no nosso consultório, a gente ajuda essa pessoa. E aí eu coloco, cabe ao profissional ajudar ou julgar. E aí eu coloco o juramento que a gente faz quando a gente se forma. E aí eu peço para vocês lerem, né? Prometo que ao exercer a profissão de nutricionista, farei com dignidade e eficiência, valendo-me da ciência da nutrição em benefício da saúde da pessoa, sem discriminação de qualquer natureza. Ou seja, a pessoa quer uma orientação sobre o vegetarianismo, ela não quer a sua opinião, se você acha legal ou não. Então, sem discriminação, a gente está bem amparado, a gente consegue fazer um planejamento legal. E aí agora, então, a gente falou um pouquinho sobre vegetarianismo, a gente falou um pouquinho sobre os motivos, a gente sabe que a gente está bem amparado, que uma dieta vegetariana, quando eu falo vegetariana, tá, vou ficar falando vegetariana, eu estou incluindo ovo-lacto, lacto, ovo e vegetarianos estritos, tá? Dieta vegetariana, eu estou incluindo todas essas. Carol? Oi? Carolina? Deixa eu só ler um comentário aqui que a Tassiane colocou no chat, que é já para concluir essa primeira parte, né? Tá. Ela colocou, verdade, recebi uma paciente estrita que tinha passado por uma nutri que passou carne e frango, e a paciente ficou revoltada. Eu também já tenho vários... Isso deve acontecer muito, né? Muito. E aí a pessoa fica... E aí cabe a você, como nova profissional, a tentar reverter o conceito que a pessoa fez de uma profissional. Exato. Eu ouvi alguém falando que é ovo-lacto. Ouvi alguém perguntando. Ovo-lacto é quem não come carnes, mas come ovo, leite e derivados. Tá? Uhum. Mais alguma pergunta, por enquanto? Não, até agora não. Pode continuar. Então tem essa questão, né? A gente recebe pacientes que já tiveram experiência ruim. E aí eu também não gosto de julgar os profissionais, porque eu não sei vocês, mas eu mal vi vegetarianismo na minha graduação. O que eu aprendi foi por fora. Então, né, eu acho que hoje em dia já está mais presente na graduação,
mas o que eu estudei foi por fora. Então, por isso é tão importante esses momentos, né, da gente estar aqui com alguém que tem um pouquinho mais de experiência nesse assunto, e aí a gente vê que isso existe, isso é possível, então vamos lá. E aí, falando agora do passo a passo, né? Eu vou falar, gente, o beabá, tudo que eu faço, vou falar aqui para vocês. E aí, é para vocês terem insights, né? Vai que eu falar alguma coisa que você acha interessante. A primeira coisa, quando a pessoa tem interesse na consulta, eu coloco um telefone lá que a pessoa fala direto comigo. Não é meu número pessoal, mas eu tenho um número só para precisar de agendamento. A pessoa fala comigo, e aí eu mando logo uma mensagem que eu tenho já copiada, com o passo a passo da consulta, os tipos de consulta, online, presencial, preço, e aí se ela tiver mais alguma dúvida, ela pergunta. Aí pronto, a pessoa agenda a consulta. Aí eu mando também copiado orientações pré-consulta. Eu mando um questionário, que eu vou falar direitinho com vocês sobre ele. Pergunto se ela tem exames recentes nos últimos 6 meses e me encaminhar logo, se tiver. Manda as orientações para a bioimpedância. Fala o tipo de roupa, que é para ela ir com roupa de academia. Fala a duração da consulta para a pessoa se programar direitinho, dura em torno de 2 horas a primeira consulta. E manda os dados para o pagamento. E aí, 48 horas antes, confirma a consulta. O que é esse questionário para consulta? Gente, eu acho ele tudo para mim. Porque a gente economiza muito tempo, a gente consegue se preparar melhor para a consulta e tem menos risco da pessoa esquecer alguma coisa, por exemplo, medicamento. Às vezes, você perguntando ali na hora da consulta, a pessoa esquece alguma vitamina que ela toma. Esse questionário é no Google Forms mesmo que eu faço, e aí a pessoa preenche e vai direto para o meu e-mail. Nunca tive problema, ninguém nunca reclamou de preencher. Peço dados pessoais, endereço de e-mail, nome, CPF, data de nascimento, endereço, se a profissão ou se é estudante. E aí, os dados clínicos, principal objetivo, o que a pessoa espera da consulta, se tem algum distúrbio, doença diagnosticado. E aí isso é interessante, porque se a pessoa colocar uma doença que você não tem muito conhecimento, você pode dar uma pesquisada antes da consulta. Se você tomar algum medicamento ou vitamina de uso contínuo, e aí marca dose, há quanto tempo, motivo. Se faz uso ocasional de alguns medicamentos, se tomou antibióticos no último ano, sofreu trauma, cirurgia, foi internado, qual a incidência de distúrbios, doenças na família. E aí, eu acho que vocês olhando, vocês conseguem pensar, realmente tem um monte de coisa aí que a pessoa pode acabar esquecendo. Quando a pessoa tem um tempinho lá antes da consulta, com calma, em casa, vai preencher, é bem mais fácil ela lembrar. E aí, do hábito alimentar, eu coloco só quais alimentos você ama e quais você não gosta. Isso facilita muito para mim, para quando eu for fazer o plano, eu ir lá no questionário, eu sempre dou uma lida antes no questionário para refrescar na memória, e aí já pego logo essa parte dos alimentos que amo e que não gosto. Pronto, tivemos o pré-consulta, desde o momento que a pessoa falou comigo no WhatsApp, tivemos o questionário pré-consulta, que eu acho super importante, super legal. É opcional, claro, você faz se você quiser, colocar as perguntas que você quiser, para mim funciona super bem. E aí o momento da consulta, né? Eu gosto de falar que desde a recepção, tudo é muito importante, a pessoa ser bem atendida, ser recebida com um sorriso no rosto, aí você conversa com sua secretária, né? Com a pessoa lá que fica na recepção, para tentar atender melhor os seus pacientes, não só os seus, né? Se você trabalha numa clínica com outras pessoas, atender todo mundo o melhor que a pessoa puder. O acolhimento, a pessoa se sentir acolhida, e aí entra tanto para a recepção, quanto quando ela entra no seu consultório. Receber a pessoa com sorriso, escutar a pessoa, eu vou falar sobre escutar, já, mas assim, escutativa e humanizada, relação de confiança e parceria. Por quê? Quanto mais a pessoa confia em você, quanto mais ela sabe que a gente tá junto nessa, eu tô contigo para te ajudar, mais fácil ela fazer o que você tá orientando. E outra, é muito melhor quando você vai num profissional que você sente muita confiança, aí se coloca no lugar do paciente, né? Um profissional que está ali me escutando, prestando atenção, super atento com o que eu estou falando. E empatia, para mim, é o básico. Se você quer trabalhar com pessoas, você tem que ter empatia. E aí, conhecer todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.
E isso, para mim, é o que me guia. Porque a gente tá lidando ali com uma pessoa, né? Então, é uma pessoa com sentimentos, com história, com uma dor. Ela tá chegando ali para você, a maioria das vezes, com uma dor. Então, não esqueça disso nunca. E aí, eu coloquei aqui como é minha consulta. Eu vou me aprofundar só em alguns desses pontos para não ficar cansativo. Peço até que quando estiver perto do horário, se eu ainda estiver falando, vocês me dêem uma parada para eu saber. Mas vamos lá, então, a gente começa pela anamnese, aí eu vou entrar mais na anamnese, mas a anamnese super detalhada, onde você escuta muito, muito, muito. Antropometria, eu faço bioimpedância, adipômetro, circunferências. Depende do paciente. Alguns pacientes também a gente não faz adipômetro, alguns a gente não faz bio depende. Exame físico, o que eu falo? Exame físico, você vai ver cabelo, unha, conjuntivas. O que eu falo? Exame físico é para guiar, ele não é para diagnosticar. Porque a gente tem as alterações anatômicas também, que em uma pessoa ter uma conjuntiva mais pálida pode ser normal, não necessariamente um indicativo de anemia, tá? Então, exame físico é para guiar, não é para diagnosticar. Exames laboratoriais, vou falar melhor, educação nutricional, objetivos e metas, e plano alimentar. O que são esses objetivos e metas? Os que eu vou falar melhor para vocês vai ser a anamnese, exames, educação nutricional e o plano alimentar. Objetivos e metas. Eu gosto de, no fim da consulta, ouvir. No fim da consulta, tá bom, então vamos lá, vamos deixar bem claro aqui nossos objetivos, o que a gente está querendo. Isso junto com o paciente, porque pode ter, não. Sempre tem alguma coisa que o paciente chegou, que ele nem chegou com essa queixa, mas aí ele foi descobrir. Então, o objetivo é melhorar a qualidade da alimentação, melhorar o hábito intestinal, diminuir gases e melhorar a queda de cabelo, talvez. E aí, as metas. O que são essas metas? O que a gente vai fazer para conseguir alcançar nossos objetivos? Eu deixo bem claro, olha, eu sei que a gente não consegue seguir o plano alimentar sempre. Eu peço até 3 dias, tá? Para mandar o plano alimentar por e-mail. E aí eu falo, eu sei que nem sempre a gente vai conseguir seguir o plano alimentar, então vamos traçar umas metas para a gente fazer todos os dias. Então, você tem um baixo consumo hídrico, vamos beber X ml de água por dia, e aí eu oriento a pessoa a pegar a sua garrafinha, saber quantos ml tem a garrafinha, quantas ela precisa beber por dia para atingir a meta. Vamos comer, a pessoa não come fruta. Vamos comer uma fruta por dia? Claro que no plano eu vou colocar mais de uma fruta, mas assim, são metas para quando a pessoa não está fazendo o plano. Vamos comer um legume por dia, diferente todos os dias, então você vai adaptando de acordo com a pessoa. Eu traço de 3 a 5 metas, às vezes. Mas aí a pessoa vai sair da consulta, então, com a pastinha, com a antropometria, com a solicitação de exames, se ela não tiver exames recentes, e com os objetivos e metas. Um ponto que eu acho super importante falar da antropometria também. Às vezes a gente atende o paciente que está acima do peso. Gente, provavelmente a pessoa sabe, provavelmente aquilo é uma dor para aquela pessoa. Então, eu, Carolina, não sou a pessoa que gosta de ficar dando carão no paciente. Não gosto não, eu nunca dei carão em nenhum paciente. E ficar, colocando a pessoa mais para baixo, ela se sentir mal, não gosto. Explico a antropometria, explico que o retorno não é uma questão de antes e depois. Eu dou um retorno em até 30 dias incluso. O retorno não é antes e depois, não é para no pain, no gain. É para a gente ver como é que está a sua adaptação ao plano, como é que está, se deu certo a transição, se ainda não, se tem algum ponto. É uma conversa mesmo para a gente acompanhar. Eu deixo bem claro que não precisa desmarcar. Muita gente tem vergonha de ir para o retorno porque não cumpriu o plano. Eu digo, não é de jeito nenhum. Ou então a pessoa chega no retorno, eita, tu vai me dar carão? Eu jamais vou dar carão em alguém. Então, a anamnese. Anamnese, escutar. Tentar fazer da anamnese uma conversa. No começo, eu tinha todo o passo a passo da consulta aqui no computador. Tudo que eu ia perguntar. Hoje em dia eu ainda deixo aberto, mas eu não vou seguindo. Eu vou encaixando na conversa. Então, a pessoa tá falando alguma coisa do cabelo. Aí eu, e o cabelo, como é? Cai muito, é oleoso. Vou encaixando, tornando realmente uma conversa para não ficar uma coisa tão automática. E aí a gente vai conversar, né? Principalmente o principal objetivo, o que levou a pessoa à consulta.
No paciente vegetariano, as maiores preocupações que eu vejo é ter segurança que está ingerindo os nutrientes necessários e manter bons exames laboratoriais, além da perda de peso ou do ganho de peso, dependendo do paciente. Vou conversar sobre história de saúde, sintomas, e aí vou perguntar tudo que eu posso, né, que está dentro da minha competência. Comportamento, como é a relação com a comida com aquele paciente, se é uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, e também, claro, se eu sentir necessidade, encaminhar para um psicólogo, falar, olha, eu acho que um psicólogo poderia te ajudar melhor nesse assunto. Atividade física, o que é que faz, há quanto tempo faz, se gosta de se manter ativo, como é. Até às vezes, quem quiser pedir contato do personal, o paciente que treina com o personal, e aí você conversa e consegue fazer um trabalho bem legal. E aí, hábitos alimentares, recordatório habitual. Também pergunto tudo de hábito alimentar, com que óleo cozinha, no fim de semana muda muito. Recordatório, não faço 24 horas, porque se foi numa segunda, domingo, provavelmente foi bem diferente. Então, faço um habitual. E aí, a anamnese agora, pontos importantes quanto ao paciente vegetariano, porque a gente viu que aquilo ali é com todo mundo, né, que a gente vai perguntar. Com o paciente vegetariano, eu gosto de perguntar por que o vegetarianismo. Entender as motivações daquela pessoa para estar ali. Se tem familiares e amigos vegetarianos, aí você vai entender um pouco dessa rede de apoio. Como a família e os amigos receberam, se dão suporte ou se é difícil. E aí eu me coloco também, quando é geralmente paciente mais novo, que meus pais não concordam, moro com os meus pais não concordam, é muito estressante. Eu super me coloco para a pessoa dar meu telefone, se os pais quiserem me ligar e eu conversar, porque existe muito ainda o mito do vegetarianismo. Então, quando os pais têm ali uma nutricionista falando, eles têm mais confiança em, então é verdade, então ferro assim, a B12, eu vou falar tudo ainda, mas então então obrigada. Então eu me coloco, olha, se quiser dar meu telefone, se os pais quiserem me ligar, eu converso com eles direitinho. Não é tentar convencer, claro que não. É falar assim, olha, do ponto de vista nutricional, pode ficar tranquilo por isso. Pronto, você faz o que está dentro da sua competência. Pergunto quais diferenças a pessoa percebeu, de disposição, hábito intestinal, gases, fraqueza, mudança de peso, etc. Geralmente tem mudança no hábito intestinal. Quem é constipado tende a acelerar o trânsito intestinal. Geralmente tem muitos gases porque aumentou muito rápido o consumo de fibra. É normal. Fraqueza, o que é essa fraqueza? Muita gente relata, quem fez quem fez a transição sem ser com nutricionista. Eu senti fraqueza. E aí eu gosto de falar, tem três coisas. Pode ser exames, né? Pode ser realmente a alimentação inadequada, a pessoa fez por conta própria, pode não estar atingindo tudo que ela precisa. E também tem a questão do apego com a carne. Então, muita gente tem ali o pedaço de carne como algo que me dá força, que é rico em proteína, e quando eu tiro, o que vai ser do meu prato? Então, a pessoa tem essa questão psicológica mesmo de não ter mais o pedaço de carne e se sentir fraca com isso. Isso é normal também. E aí você vai investigar toda a alimentação, todos os exames, explicar isso também para a pessoa entender melhor. E pergunta também como era a alimentação antes do vegetarianismo, quem já é vegetariano, né? E aí, geralmente, a gente vê que a alimentação melhorou bastante com o vegetarianismo. E aí, exames. Exames que eu peço, né? Eu peço alguns exames, hemograma completo, colesterol total e frações, triglicerídeos, ureia, creatinina, glicemia, jejum, insulina, zinco, cobre. E aí dava aqui uma aula só sobre exames, porque é muita coisa e muitos detalhes. Mas queria falar sobre a vitamina B12, a famosa vitamina B12, que é o que o pessoal mais tem dúvida. A vitamina B12, ela é uma vitamina sintetizada por bactérias. Geralmente, as bactérias estão nas plantas, os animais comem as plantas e incorporam a B12. Eu não, mas as pessoas comem o animal, incorporar a B12 daí. Únicas fontes confiáveis de B12, carne e seus derivados, ovo, leite. No reino vegetal, a gente não tem algas, cogumelos, a gente não tem. Em resumo, bem resumido, é isso. Dava para a gente entrar muito mais. Inclusive, o Dr. Eric,
Não sei se vocês conhecem, mas é um médico bem conceituado no vegetarianismo, tem um curso só sobre B12, maravilhoso, online que eu fiz. Então, quem quiser fazer, super recomendo. Mas a vitamina B12, em vegetarianos estritos a gente vai suplementar, em ovolactos, ou lacto, ovo, né, quem ainda come alguns derivados, talvez, eu gosto de ter sempre ali uma margem de segurança. Níveis de B12 legais, acima de 490. A gente tem estudos mostrando que abaixo de 490 a pessoa já pode ter sintomas de deficiência. O que eu faço? Suplemento na doida? Não. Eu avalio o exame da pessoa. Olha quanto é que tá a B12. Ah, quero que ela suba mais? Subo. Subir, depois faço uma dose de manutenção, se for o caso. Isso é muito individual, tá? Tô falando aqui bem geral. E se a B12 já tá legal, talvez eu vou fazer só uma dose de suplementação ou não. De manutenção, desculpa. Ou não. Então, aí a gente vai ver. Isso é muito individual. Porque a homocisteína também junta aí com a B12. Quando a gente tem uma B12 baixa, é como a homocisteína está alta. Melhor marcador para B12 seria ácido metilmalônico, mas aqui a gente ainda não é comum, os planos de saúde não cobrem, então eu peço B12 homocisteína, aí ácido fólico, metabolismo do ferro, etc. Vários outros. Os exames a gente vai pedir baseado nas queixas do paciente. Tô com queda de cabelo, então vou ver um zinco, vou ver uma vitamina D, vou ver uma ferritina, vou na hora da consulta eu vejo quais exames vou pedir, tô dando aqui em geral, não. Só falando uma coisa da B12, né, é comum deficiência vegetariana, sim, mas em onívoros também é super comum. Às vezes as pessoas chegam em mim, muita gente chega em mim e quer fazer a transição, e ela já tem uma B12 lá embaixo, então é bem comum. Metabolismo do ferro, então também é comum anemia em quem não é vegetariano, em onívoros. Mas é sempre interessante a gente ver e lembrar sempre que o melhor marcador vai ser a ferritina. Mas a gente pede ferro sério, ferritina, hemograma. Vitamina D, aí também quase todo mundo com vitamina D baixo. E atenção, doses máximas de suplementação. Lembrar que nós, nutricionistas, temos as doses máximas de cada micronutriente que a gente pode suplementar. E nutricionista não faz diagnóstico, então eu peço uma glicemia, vejo que ela tá lá em cima, eu encaminho para o médico, eu já encaminhei vários pacientes para médico. Nutricionista não faz diagnóstico de doenças, tá? Tem alguma dúvida, por enquanto, aí desse assunto? Até agora, nada no chat. Se alguém quiser colocar alguma coisa agora. Tá. Mas quando forem colocando, eu te interrompo e falo, tá? Fechou. Então, vamos aqui para a educação nutricional. Essa é a educação nutricional em consulta. Como eu disse, a pessoa chega meio perdida, sem saber o que comer, com medo de não estar batendo os nutrientes que precisa. Então, minha dica é oferecer uma orientação simples, que você consiga, que a pessoa consiga entender. Não adianta falar uns termos super técnicos, a pessoa vai ficar tipo, oi, não, você não está falando para outro nutricionista, você não está falando para o médico, você está falando ali para o seu paciente. Então, simples, fácil de entender. O tempo todo, entendeu? Tem alguma dúvida? E otimista. Por que eu coloco esse otimista? Não é, eita, vegetariano vai ter deficiência de B12, né? Eita, cuidado com ferro, não, M. Então, assim, não, a gente vai explicar direitinho. Eu vou explicar ainda esses nutrientes-chave rapidinho para vocês, porque que vocês podem estudar melhor. Isso aqui eu tirei um print, porque são os slides que eu mostro em consulta para o paciente. Eu coloco pontos chaves que eu acho interessante explicar ali para a pessoa. Eu falo dos grupos alimentares, explico que a carne é um grupo alimentar, mas que não tem problema se não tiver, que a gente tem todos os outros grupos alimentares. E, gente, é importante para a gente, é óbvio que uma leguminosa é um feijão, que um feijão é uma leguminosa. Mas para muita gente, leguminosa, o que é um legume? Então, para a gente é claro, mas para as pessoas não é claro. Falo dos nutrientes-chave, falo da importância de preferir orgânicos, e aí envio uma lista de onde a pessoa pode comprar orgânicos, de preferir os alimentos da época. Falo de adoçante a açúcar, explico o que é adoçante, porque muitas vezes a pessoa toma adoçante todo dia e não sabe nem o que é. Explico açúcar e os tipos de açúcar que a gente tem, explico os melhores óleos para a pessoa cozinhar.
explico como montar um prato vegetariano. Gente, isso dá autonomia e liberdade para a pessoa. A pessoa não fica refém ali de você. Porque, ou coisa chata, a pessoa tem que ficar refém de você. Ai, quero comer isso, eu tenho que perguntar para saber se eu posso. Não, a gente quer dar uma orientação para a vida da pessoa. A gente não quer deixar o paciente refém de você. Aqui eu coloco mais ou menos como deveria ser o prato, né? A Ju, minha estagiária, até mandou botar umas fotinhas, mas não deu tempo. Então, vocês vão imaginar aí que tem os alimentos. Feche os olhos e imagina. Metade do prato vai ser as verduras, legumes, e aí eu falo o mais colorido possível, lembrar dos verdes escuros, couve-manteiga, rúcula. Eu falo, coloca um arco-íris ali na metade do seu prato. Cogumelos e algas vão entrar aí. Cogumelo e alga não é fonte de B12, de novo. Fruta rica em vitamina C, espremer um limão em cima da comida, colocar a fruta ali na salada, ou se quiser de sobremesa. Enfim, um prato colorido e lindão. A outra metade, dividir em carboidratos e proteínas. Eu não gosto muito de falar carboidratos e proteínas, porque é o que eu sempre falo. Um alimento não é um nutriente, então um arroz não é um carboidrato. É uma maior fonte de carboidrato. Eu explico isso tudo para a pessoa, não fique refém dos nutrientes. Quem tem que saber nutriente é nutricionista. Você tem que saber orientar, saber comer o básico, não precisa estar calculando os nutrientes. Mas aí explico, né, que as principais fontes de carboidrato vai ser cereais ou vegetais amiláceos, arroz, trigo, aveia, quinoa, milho, batata, mandioca, preferir sempre integral. E aí 25% de proteínas, as principais fontes são as leguminosas, então feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, fava, soja. A soja tem APTS, tem soja em grãos, tem tofu, e aí eu indico um lugar onde a pessoa encontra o tofu. E vou dando dicas, porque também não adianta eu dizer assim, coma tofu. A pessoa vai no supermercado, é caríssimo tofu. Então, a gente dá dicas para facilitar a vida da pessoa. Amendoim e castanhas, né? São oleaginosas, também são fontes legais de proteína, mas tem que lembrar que são bem calóricos. Eu prefiro colocar num lanche do que no almoço, tá? Então, a gente vai explicar também a diferença entre uma alimentação vegetariana saudável e uma industrializada, né? Porque a gente sabe que a alimentação vegetariana, ela pode ser, hoje em dia, né, há 10 anos atrás, não, mas hoje em dia ela pode ser toda industrializada. E aí, desmistificar os nutrientes-chave, gente, eu acho isso super, super, super importante, até porque quando chega uma pessoa ali para falar com o seu paciente, ela fala, não, mas meu nutricionista explicou que o ferro, por exemplo, nos vegetais, o ferro não é a absorção dele é um pouquinho pior, mas tem várias estratégias que a gente pode usar para melhorar essa absorção. Eu posso deixar as leguminosas de molho por 12 horas, descarto a água. Nas leguminosas tem o ácido fítico, que ele se quela ao ferro e ao zinco, e aí quando eu como, eu vou diminuir muito a absorção do ferro, mas quando eu descarto a água, eu estou eliminando ali até 80% do ácido fítico. Se eu coloco uma fonte de vitamina C junto a uma refeição rica em ferro, eu estou melhorando essa absorção também. Isso tudo eu explico na consulta e eu falo, porque às vezes eu vejo a pessoa, vou anotar. Aí eu falo, não precisa anotar, que eu vou te enviar isso tudo por e-mail. Fala a questão do cálcio, que a gente lembra cálcio ao leite, mas não necessariamente. A gente tem tofu, tem gergelim. Falo do ômega 3, que a gente sempre associa a peixe, mas a gente tem a linhaça, que é uma excelente fonte de ômega 3. Explica aquela historinha toda da B12 que eu expliquei para vocês. E falo das proteínas, que existe sim esse medo de adequar a proteína e que sim é comum ver gente que faz a transição e não come nada de proteína. Macarrão e sanduíche o dia todo, mas realmente porque a pessoa não sabe comer e não sabe o que é fonte de proteína. Por isso que você vai explicar. Mas eu digo que é super possível a gente bater sua necessidade diária de proteína, que a gente consegue encontrar todos os aminoácidos essenciais nos vegetais. O que a gente precisa é combinar diferentes grupos alimentares, diferentes alimentos, e ao longo do dia ter uma alimentação bem linda. Mostro quais são as principais fontes de proteína, é importante incluir pelo menos nas 3 principais refeições, e ensinar como comer independente do cardápio fixo, que eu falei para vocês, dá autonomia e liberdade para o paciente, para ele não ficar escravo daquele seu cardápio. E também já falei para vocês, se oferecer para falar com a família, se eles quiserem.
E aí, nessa pergunta, eu recebo bastante como eu faço transição para o vegetarianismo. Carol, como você indica fazer a transição dos pacientes? Eu digo, Carol, depende. Oi, pode tá falar? me ouvindo? Tô. Só falando sobre educação nutricional, tivemos Hum, duas perguntas no chat. Uma tá. foi da Luana perguntando qual o melhor óleo para usar no dia a dia. Eu acho que é nesse momento que tu dá essas dicas, né? Sim, eu indico azeite de oliva. Azeite de oliva, certo. E a Tassiane perguntou se a soja PTS você acha uma opção legal. Então, a soja, a gente tem a polêmica da soja. No fim, eu vou deixar um livro para vocês dar só sobre soja. Um monte de estudo só sobre soja. A polêmica da soja que tu diz é em relação à industrialização excessiva e do agronegócio e tal? E tem a questão, assim, a soja, né, já teve uns estudos muito mal conduzidos, falando que fazia mal por N motivos, e aí Uhum. dá uma aula só sobre soja, mas o que eu quero que a gente entenda, tudo em excesso faz mal. Nós nutricionistas estamos cansados de saber isso, mas a gente não precisa ver a soja como o vilão que a mídia prega e que a soja é terrível. Então a Sim. gente não precisa disso. A PTS, ela é um industrializado, foi uma excelente pergunta, inclusive. A PTS é um industrializado. Eu não recomendo que a pessoa coma todo dia porque é um industrializado. Então eu digo para Uhum. limitar o consumo, não fazer todo dia, mas também não precisa ficar com muito medo. No fim, eu vou dar esse livro para vocês. Vou dar, não, porque tem que pagar, mas eu vou deixar o nome, porque ele é excelente. Aí vocês podem ler mais sobre a soja. Sim. Acho que nós, como estudantes e profissionais da nutrição, tem que ter noção também disso, né? Tipo, tem que ter noção de sociedade até, de política e ter esse pensamento também. Exato. E aí a Micaele, complementando sobre a pergunta do óleo, ela falou que ela perguntou se o azeite, quando cozido no fogo, não vira gordura saturada. Mas aí é o que eu falo, não fritar as coisas no azeite. Isso também é uma boa pergunta, e isso os pacientes também perguntam. Eu falo, não frite. Prefira, o Uhum. que eu recomendo de óleo, assim, é colocar ali só para tipo, sujar um pouquinho a panela pra você conseguir cozinhar. Não precisa estar colocando um horror de óleo em todas as comidas. Sim, que Mas dentro do conceito de educação nutricional já vem, antes disso, já vem falando do prejuízo da fritura, né? sim, Aí eu acho que já entra exato. nisso. E essa é uma boa, os pacientes também perguntam essa questão. E aí eu acho que vale deixar a dica, ó, não precisa jogar um monte de óleo em tudo. Pode só colocar ali na panela, só para conseguir cozinhar direitinho. Uhum. E só mais uma, a Isabela perguntou, Uhum. quanto tempo mais ou menos você leva na primeira consulta? Eu acho que tu já falou que era mais ou menos 2 horas, né? E Gente, aí eu ela falo complementa. muito. Hum. Você acha que o paciente consegue absorver todas essas informações logo no início? Então, ótima pergunta. Não, eu não acho que o paciente consegue e a gente não vai. Assim, esses slidezinhos com essas dicas, né, que eu mostrei para vocês, eu sempre faço na primeira consulta. E aí explico e desmistifico, mas eu escuto mais. Então, eu vou mais responder o que o paciente está falando. Nas outras consultas, você vai conseguir trabalhar mais coisa. Também eu já cometi no início o erro de mandar um monte de PDF para o paciente, que depois eu olhei, a pessoa deve ficar perdida com esse tanto de PDF. Hoje em dia, eu vou mandando aos poucos. Na primeira consulta, eu mando umas coisas, eu me baseio muito ali no que a gente conversou. E aí vou mandando aos poucos, aí na outra consulta a pessoa falou disso, e tem isso, eu tenho um monte de orientações específicas no meu computador, um monte de PDF, aí eu vou adaptando a consulta. Eu acho que, como tu falou aí, é muito de ouvir, né? Então, a gente tem que levar em consideração que é uma conversa e que é uma conversa muito voltada para você educar primeiro essa pessoa. Nas primeiras consultas é mais para você ir fazendo a cabeça dessa pessoa, para ela entender a importância de não querer já tudo em cima da hora, mas de pensar por que eu estou fazendo isso, qual é a melhor opção, né? Tipo, não querer já mudar, como tu já falou, tipo, não é uma mudança brusca. E eu acho que essas primeiras consultas são mais para isso, para educar também, né? Exato. E também saber o que você vai falar, porque muitas vezes a pessoa chega, ela já sabe tudo. Eu vou falar, B12, não, eu já sei. Aí você vai passando. Hoje em dia tem muita informação, né? Paciente por Então, paciente, né? Cada um. você vai pegando ali o que você acha mais importante falar para aquela pessoa. Se tem umas coisas que a pessoa já chegou falando, ferro não é, você pula. Então você vai sentindo ali.
Isso com prática, né? Que você vai pegando essa manha. No começo, é como eu falei, no começo eu tinha a anamnese, eu ia olhando a anamnese bem direitinha, tinha as coisinhas que eu mandava. Hoje em dia eu tenho um material padrão que eu mando também, eu vou mostrar para vocês. Mas hoje em dia eu vou sentindo mais. Mas, gente, isso é tranquilo, você vai sentindo, você conversando ali, no primeiro paciente dá um desespero, né? Você fica, meu Deus do céu. Mas depois você vai pegando, fica tranquilo, saber o que falar, sabe? O que vai beneficiar aquela pessoa. Sim, perfeito. Carol, tem mais uma alguma dúvida. Sou eu, Rodrigo. Oi. Tu falou lá sobre aquele prato, sobre a porcentagem, né? Que o paciente não é obrigado, né? A saber e tal. Mas sobre ter uma balança. O que é que tu acha disso? O paciente Bom, eu acho super pessoal. Na minha opinião, eu não indico para os meus pacientes, a não ser quem já tem e quem eu percebo que não tem um comer transtornado ou uma relação ruim com a comida, que também dá outra aula só sobre relacionamento com a comida. Mas eu não indico para os meus pacientes. Eu vou mais na medida caseira, mas a pessoa me pede em gramatura, eu coloco, eu explico também o que é cada medida caseira, eu mando uma fotinha de todas as colheres, eu tendo a puxar mais para esse lado, mas isso é pessoal, eu tenho várias amigas nutris que colocam em gramas, certo. Então acho que isso fica bem pessoal, tá? Certo, obrigado. Nada. Que horas são, gente? Só para eu ter uma ideia, que eu não consigo ver o relógio daqui. São 7h56, mas pode ficar super à vontade, tá bom? Em relação ao... Tá, obrigada. Tem mais um pouquinho aqui, mas estamos mais perto do fim. Sem problema. Tá? Então, voltando aqui, né? Como fazer a transição? Eu acho isso super pessoal. Tem gente que chega e quer mudar da noite pro dia. Eu mudei da noite pro dia. Eu sempre fui tendenciosa, sempre quis ser vegetariana, mas nunca pude, entre aspas. Sempre me disseram que não era legal, que não era bom para minha saúde. Quando eu descobri que eu podia, pois pronto, agora. Para mim foi da noite pro dia, mas tem gente que é aos poucos. Quando o paciente perguntar a minha opinião, aí eu digo, o que você quer? A pessoa, não sei, não sei o quê. E é uma pessoa que tem uma alimentação bem ruim, aí eu falo, bom, então eu acho que a gente primeiro pode adicionar antes de excluir. Então, vamos adicionar, a pessoa nunca comer um grão de bico, vamos adicionar um grão de bico, uns legumes, uns vegetais. Então, a gente vai vendo assim com o paciente, mas tem gente que chega, eu quero da noite pro dia, tem gente que quer virar vegetariana estrita da noite pro dia. Carol, assisti tal documentário, Cowspiracy. Carol, assisti Cowspiracy, não consigo mais comer nada de carne, de ovo, leite, derivados. Aí, beleza, então vamos lá. Mas, principalmente, quem tem alimentação muito ruinzinha, mesmo que a pessoa queira fazer da noite pro dia, você diz, beleza, vamos lá. Mas, a gente vai inserir aqui um monte de coisa nova. E aí você prova. Eu dou meu WhatsApp durante todo o tratamento, se a pessoa quiser falar comigo. Carol, provei isso, não gostei, pelo que eu mudo? Pode ficar à vontade. Eu tenho um paciente que, onívoro, da noite pro dia, assistiu Game Changers no Netflix, ele é atleta. Da noite pro dia, cortou tudo, carne, leite, derivados, e no retorno, comeu tudo que eu tinha colocado, provou tudo, é vegana até hoje. Então, a gente vai conversando com a pessoa, isso depende mais da pessoa do que de você. E aí, falar um pouquinho do plano alimentar. Não vou ensinar a montar um plano alimentar, mas a gente tem que pensar se vai ser um plano quantitativo ou qualitativo. Como é que a gente vai ver isso? A gente vai ver quem é aquela pessoa, como é a relação dela com a comida, como são seus hábitos alimentares, como é a sua rotina, o que essa pessoa prefere. Então, por exemplo, um paciente super ansioso, que nunca gostou de plano alimentar, a pessoa chega e fala assim, Carol, eu não gosto de plano alimentar, eu tô aqui, mas eu não gosto. Então, se a gente trabalhar só com metas com esses pacientes, eu tenho pacientes que eu trabalho só com metas. Então, a gente vai avaliar isso. Eu gosto muito de nutrição comportamental, também indico muito para vocês estudarem um pouquinho mais sobre. Porque aí você tem mais esse feeling, assim, de sentir a pessoa mesmo e de saber orientá-la. Porque muitas vezes a gente, sem querer, pode acabar adoecendo a pessoa em relação aos seus hábitos alimentares. Sem querer, eu sei que não é a intenção de ninguém, não acredito que ninguém tem a intenção disso, mas sem querer a gente pode fazer isso. Então, indico super ter um livro, acho que não tá aqui, de nutrição comportamental, o nome do livro é Nutrição Comportamental. E aí vocês vão ler, ele, gente, é excelente. E tem vários vídeos no YouTube também.
O software, eu uso o Dietbox. Tem o Dietbox, Abdiet, Diet One, tem um monte de software. Esses são os mais conhecidos. Envio o plano em até 3 dias, né? Como eu falei para vocês. E a questão dos materiais complementares. Como eu falei no começo, eu enviava um monte de PDF. Hoje em dia eu vou sentindo, mas em geral eu envio aquelas dicas que eu falei no começo, né? Para que a pessoa às vezes pega o celular para começar a anotar enquanto eu tô falando. Então, entendendo os grupos alimentares. O que é esse como cozinhar? Eu acho ele super interessante. Eu digo, leguminosas. Então, como cozinhar grão de bico, como cozinhar lentilha, tofu, a PTS, soja em grãos. Muitas vezes a pessoa não sabe nem como cozinhar aquilo. O pessoal olha para um tofu e fala para eu comer puro. Cara, eu comi tofu e não gostei. A pessoa comeu tofu puro, tofu não tem gosto de nada. Você tem que secar o tofu no papel toalha, secar bem muito, temperar ele bem muito, como você quiser para fazer doce, salgado. Mas assim, se você não ensina, não tem como a pessoa saber, não. Então, esse material, como cozinhar, eu coloco assim, ensinando o basicão mesmo. Essa que a gente cozinhar é muito importante, né? Eu falo para a pessoa, infelizmente, em muito lugar não tem opção vegetariana. Então, cozinhe como forma de autonomia, para você se nutrir, você colocar aquela comida para você. Dou dicas de restaurantes e lojas, onde a pessoa consegue encontrar aquilo. Mais de uma loja, mais de 3 lojas, né? Porque o CFM impede. Mas isso facilita muito a vida da pessoa. Gente, para fazer material complementar, eu só me coloco no lugar da pessoa. O que eu quero? Aí é semente de abóbora, né, que eu coloquei no plano. Eu falo, você pode fazer em casa, tá aqui a receita. Ou você pode comprar em tal loja, tá aqui os telefones, elas entreguem em casa. Então, facilitar a vida da pessoa. Dicas de documentário para quem quer, né, aí eu dou. Receitas específicas que eu coloquei no plano alimentar e orientações específicas, dependendo, assim, tem doença celíaca, eu mando orientação específica para a doença celíaca, intolerância à lactose. Aqui eu coloquei só para a gente, eu não mando isso para os pacientes, porque eu falo que quem tem que entender de macronutrientes, micronutrientes é nutricionista, quem tem que saber esses valores é a gente, não é o paciente. Eu coloquei aí hoje, preparando aqui para vocês mesmo, exclusivo. Coloquei 100 gramas das principais leguminosas no Dietbox, e aí ele usa a taco, a tucunuva como referência. Não sei qual foi taco, qual foi tucunuva, mas eles têm as bases de dados, né, dessas tabelas. E aí a gente tem do feijão, detalhe, para PTS, né, tem bastante, mas é porque são 100 gramas, então é muito, então a gente não come isso tudo. Lentilha, grão de bico. Ok, então as principais leguminosas para a gente ter uma ideia das combinações que a gente vai fazer. Eu recomendo a pessoa comer o feijão todo dia e misturar outra leguminosa. Ficar misturando os alimentos realmente para eles interagirem entre si. E coloco também que não é só leguminosa que é fonte de proteína. A aveia tem proteína, 30 gramas, 2 a 3 colheres de sopa. Acho que são 2. 30 gramas de aveia, 4,8 de proteína. Quinoa, 50 gramas, 6,7. Semente de abóbora, dá certo com tudo. 2 colheres de sopa, 6,6 gramas. Amendoim, cerca de 3 colheres de sopa, 8,8 gramas. Então, assim, é só para a gente se desprender um pouco da ideia de que vixe as proteínas. Quando a gente combina tudo, quando a gente vai fazer um plano alimentar, a gente vê que é super tranquilo bater as necessidades proteicas da pessoa. Mas, assim, na dieta onívora, né, eu vejo valores muito altos de proteína da pessoa passando muito, muito, muito. Isso também não é interessante, mas com dieta vegetariana a gente consegue tranquilo bater as proteínas que a gente precisa. E aí muita gente deve estar se perguntando, eita, esse horror de carboidrato? Porque aqui a gente vê carboidrato, aqui nas leguminosas também, né, mesmo tofu. Realmente, os vegetais, fontes de proteína, também são fontes de carboidrato, mas, gente, isso não é um problema, não sei de onde tirar que isso é um problema, a gente precisa de carboidrato. Carol, vou extrapolar os carboidratos? Não, a gente consegue adequar também tranquilamente os carboidratos. A gente precisa de carboidrato é vida, então a gente não precisa ter medo dos carboidratos, a gente consegue adequar. É claro que eu vou orientar o paciente para não passar o dia inteiro comendo tapioca, pão, macarrão, que também não tem problema nenhum comer tapioca, pão, macarrão, mas eu oriento a variar a sua alimentação no dia a dia para você conseguir todos os benefícios e todos os nutrientes que seu corpo precisa. Aqui coloquei esse print, é do site da SVB. E aí tem o Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas para Adultos.
tem que ler, leitura essencial, porque para quem se interessa, de graça. Tem esse para bebês e crianças vegetarianas. Eu não atendo materno infantil, eu tenho uma Nutri que eu encaminho, que ela é especialista nisso. E aí, aquele que eu falei para vocês, Comendo o Planeta, o Diética, esse Alimentação Vegetariana também, são essas dicas dos micronutrientes, também acho super legal. Que tem mais impactos ambientais, leites vegetais, leites e queijos veganos, várias receitas. Tem até esse novo, Pandemias, que eu ainda não li. E aí, os livros que eu falei para vocês. O do Dr. Eric. O Dr. Eric, quem não conhece, até quem não é vegetariano, quem não se interessa, é um médico. Ele é lá de São Paulo, foi meu professor da pós. Ele é super inteligente, sensato. Esse livro dele é essencial para quem se interessa. E depois dê uma olhada lá no Instagram dele. Ele tem até um curso de exames laboratoriais que estou planejando fazer. Mas é tudo. Esse da soja que eu falei, muito bom, do Dr. Lucas Caselli também. Quem quiser seguir ele no Instagram, eu gosto também do conteúdo dele. E esse da Aline Vieira, o bebê vegetariano. Então, é interessante. Eu já li, apesar de eu não atender materno-infantil, eu já li para me informar um pouco. E aí, no pós-consulta, como eu falei, eu dou o retorno em 30 dias para avaliar exames, melhorar os objetivos, adaptação à dieta. Fico disponível no WhatsApp durante o tratamento. Carolina. Oi. Falando de indicação de livro, tu indicou aí livros ótimos e referências, né, entre vocês, que atendem esse público, e também quem se interessa. E a Camila perguntou se tem algum documentário relacionado à saúde que tu indica, que ela costuma ver alguns e ela acha muito sensacionalistas. Tá. Game Changers. Vê se ela já tem no Netflix, é a Dieta dos Gladiadores. Eu não achei sensacionalista. E ele faz vários experimentos. Eu sou bem suspeita, né? Mas eu acho Game Changers o que o pessoal mais elogia. Tem o Cowspiracy, eu gosto muito. Eu também já assisti Cowspiracy e não lembro o outro, mas já assisti outro. Tem o What's Mas the e aí, eu acho que nós, sim, esse também já assisti, e eu acho que nós, como profissionais e estudantes, já tem que assistir esses documentários já com uma mente crítica, né? Exato. A gente sabe que ele sempre vai ser mais tendencioso ali para o que ele quer provar, né? Uhum. Mas eu acho E Game aí a Camila também muito bom. A Camila também perguntou se tem como ter uma alimentação equilibrada e saudável, vegetariana estrita durante a gravidez. Tem. Como eu disse, eu não atendo materno infantil, eu tenho uma Nutri que eu indico, mas já indiquei altas gestantes para ela é especialista nisso, é super possível. Naquele parecer da Ada, né, que eu mostrei para vocês, o vegetarianismo é adequado a todas as fases da vida, tanto gestação, quanto bebê, quanto idosos, é adequado, mas sugiro o acompanhamento, né? Uhum. Tá ótimo, pode continuar, então. Certo. E aí, então, dou retorno, acompanhamento, eu faço mensal ou quinzenal, a depender do objetivo. Quando a pessoa já está no objetivo dela, ou quer só uma orientação, a alimentação já é muito boa, eu sugiro a gente se ver a cada 6 meses, ou quando a pessoa sentir a necessidade de mudar o plano alimentar, de que está com alguma queixa específica. E aí, para finalizar, vamos fazer as considerações finais. A gente viu que o vegetarianismo é possível em todas as fases da vida. Sendo assim, ajude o paciente. Quando eu falo esse ajude o paciente, se você não sabe, você não se interessa, indique para outra pessoa. Eu tenho várias amigas nutris que me indicam os pacientes vegetarianos. Elas falam, Carol, eu não quero estudar sobre isso, eu não tenho interesse. Eu sei que é possível em todas as fases da vida, eu sei que é adequado, mas o paciente vai se beneficiar muito mais se for atendido por você. Então, não tem problema nenhum você indicar. Como eu disse, eu indico meus materno-infantil tudinho, porque eu tenho certeza que eles vão receber orientações bem mais específicas com a pessoa especializada. Estude muito o tempo inteiro, você não vai parar de estudar nunca. A cada dia que passa, cada curso que eu assisto, eu fico, gente, eu tenho que estudar muito. Então, estude.
aproveite todas as oportunidades de crescimento e aprendizado. Vocês já estão aqui, o que já é muito bom, já significa que vocês estão querendo crescer, querendo aprender, estágio, tudo voluntário na faculdade, projeto de pesquisa, projeto de extensão, tudo, gente, aproveita, porque tudo vai acrescentar muito para vocês. E lembrar sempre, né, daquilo que eu falei, que a gente aqui falou da consulta, falou que entregar para o paciente, falou dos nutrientes chaves, das perguntas chave que os pacientes vegetarianos geralmente têm, do exame, o que a gente vai avaliar. Claro que, assim, cada tópico daria para te passar uma aula só nele. Então, eu trouxe aqui o basicão, espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês. Mas lembre-se sempre que ao tocar uma alma humana, você é apenas outra alma humana. Você está lidando com pessoas. Tenha empatia sempre. E muito obrigada. Vou deixar aí meus contatos. Quem depois quiser alguma referência que eu falei aqui, de algum artigo, alguma coisa, quiser os livros, eu tenho mais um monte de livros. Os documentários, eu tenho um destaque até no meu Instagram, só de documentários. Então, quem quiser dar uma olhada lá, quiser depois mandar qualquer dúvida, pode ficar à vontade. Espero que eu tenha conseguido contribuir. Adorei participar, adorei o convite. Sempre que quiserem, estou aqui. Vocês estão conseguindo me ver ou eu me fechei? Sim, estamos vendo. Tá. Tem só Tá. uma pergunta lá no chat de novo. Agora eu tô vendo o chat. Da Alexandra Dário. Petri. Tá, deixa eu ver. Carol, pode mostrar de novo os slides, os tópicos de educação nutricional? Sim, deixa eu colocar aqui. Cadê? Aqui, pronto, esse, né? Deixa eu colocar ele maior. Tirem aí uma foto. Pra quem quiser. Gente, enquanto vocês olham aí, alguém tem alguma dúvida a mais que ficou? Que queira falar? Complementar algo? Tinha um comentário em cima desse do slide, que era da Tassiane, que ela falou que o vegetarianismo ajuda muito os pacientes renais crônicos, salvando eles de fazer hemodiálise. A gente teve uma aula sobre isso agora, terça-feira, e aí a nutricionista foi mostrar como seria o cardápio, a recomendação nutricional, e a gente viu mesmo que ele evita, né, o máximo o consumo de carnes e alimentos derivados de animal, acaba sendo, né? E aumenta muito o consumo de vegetais e é real, né? Sim, ótimo. Essas aulas que vocês já tiveram, ficou gravada? Eu quero assistir depois. Essa dos pacientes renais. Todas gravadas. Aqui. Só que a aula fica no link na bio. A aula de terça-feira só vai estar disponível sexta. Amanhã, no caso. A de hoje e a de terça. Aí toda sexta é a da semana que passou, entendeu? Show. Vou assistir essa dos pacientes renais. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Vocês gostaram? Espero que tenha conseguido contribuir. Nossa, demais. Muitos comentários aqui. Tô olhando agora. Muito bom. Amamos. Obrigada. Excelente. Muito didática. Ai, que pessoal lindo. Obrigada, gente, de verdade. Quem quiser depois falar no Instagram, tiver alguma dúvida, quiser alguma coisa, pode falar lá. Quem não conhece o Instagram do nosso GenVeg, nosso grupo de estudos amado, que tem até aqui. E tem gente aqui. Pois é, eu tô vendo aqui. Juan, beijos. Faça uma propaganda, diga aí qual é o arroba. Gente, entrar e vou digitar aqui, @grupo GenVeg. Tem até umas lives que a gente fez, estão salvas lá, quem quiser assistir. Tudo sobre vegetarianismo. E tá marcado tem lá na foto. Então, é verdade, né? Vocês marcaram na foto. Arrasaram. Tá marcado. Gente, então
eu queria agradecer demais a Carol por ter dado essa excelente aula, porque, tipo assim, a gente da graduação vê isso em uma aula e, tipo, assim, só o E um básico professor fechado. falando mal. Tipo, isso, exatamente. É falando mal, tipo, não, entendeu? Então, é muito bom. Tipo, que é pra gente tirar isso da cabeça de B12, de ferro, nananana, né? Que a gente sempre vê. Então, isso é muito bom pra gente, né? Fico muito feliz. Eu também, eu não vi, acho que pouquíssimo na minha graduação. Fico muito feliz, gente. O que precisarem, pode contar, tá? Podem contar comigo. A Tassiane disse E aqui. falando de aula, não, Diga. pode ler o comentário Tá. dela. Ela falou que na graduação dela não teve nada sobre isso. Nada sobre o